A minha mãe começou um relacionamento e 6 meses depois ela decidiu casar com o meu padrasto. Fomos morar todo mundo junto como uma família. O meu padrasto, ele tem um filho que morava com a mãe. Os anos se passaram, bastante tempo, e a mãe do filho do meu padrasto morreu de câncer. Então, o filho do meu padrasto teve que morar com o pai. No caso, com o meu padrasto, comigo e com a minha mãe. Na época eu tinha 14 e ele tinha 16. Então, éramos quase da mesma idade. Eu estava quase fazendo 15 e ele quase fazendo 17. Os dois, assim, querendo viver uma aventura, começamos a ficar. Quando nossos pais saíam para trabalhar, a gente começou a ficar. Começamos a beijar, do beijinho passou para pegação, de pegação a gente decidiu ter relação sexual. Perdemos a nossa virgindade juntos. E começamos a brincar disso, a brincar de ter relação. Toda oportunidade que a gente tinha de ficar sozinho, a gente acabava ficando, acabava transando. Ele até se envolveu com uma garota da escola dele, começou a namorar com ela, mas namorava com ela lá na escola, porque quando estava em casa, era comigo que ele ficava. Toda oportunidade que a gente ficava. Só que eu, por já ter menstruado, né, por já ter virado mulher, eu não sabia das consequências que uma relação sexual podia trazer. Então a gente não usava preservativo, eu não tinha o DIU, eu não tomava anticoncepcional, eu nunca nem tinha ido no ginecologista. Então a gente só fazia aquilo por graça mesmo, por amor, porque a gente gostava um do outro e beleza. Até que chegou um momento em que ele recebeu uma proposta de trabalho numa cidade vizinha para trabalhar com o tio dele. E ele teve que ir, o pai dele ele falou para ele ir, e eu fiquei. E nesse meio tempo que eu fiquei, eu comecei a sentir umas sensações estranhas no meu corpo, no meu peito, enjoada e tal. E eu pensei comigo, cara, será que eu tô grávida? E eu entrei em desespero. Comecei a contar para uns amigos os sintomas, o que estava acontecendo. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar teste. Primeiro que a gente não conseguia ir na farmácia. Eu não tinha cara nem coragem de ir na farmácia comprar um teste de gravidez, até porque a farmácia ia saber quem eu era e conhece minha mãe e podia dar merda, então preferi que não. E então eu decidi que ia tentar fazer de tudo pra minha menstruação descer, tipo forçar minha menstruação descer. Então eu pesquisei na internet como forçar a menstruação descer. E ali eu vi alguns chás, vi alguns remédios, vi umas coisas ali, eu tentei de tudo que eu vi na minha frente. Chá, água, várias coisas, entendeu? Que não vale a pena eu ficar falando aqui porque são abortivos. Porque na minha cabeça eu não estava grávida, eu só não tinha descido minha menstruação ainda. Então, eu queria forçar minha menstruação a descer. Mas depois que passaram 6 meses que a minha menstruação não descia, e eu já estava sentindo sintomas de gestação mesmo, sentia que minha barriga estava crescendo, na minha cabeça passava, será que eu não tô grávida psicologicamente? Porque existe isso, gravidez psicológica, a gente acredita tanto que a gente tá grávida, que a gente começa a sentir os sintomas, a menstruação até atrasa. E como eu não conseguia conversar isso com a minha mãe nem com ninguém, então a minha menstruação não vinha. E eu entrei em desespero, 6 meses depois eu tava sentindo minha barriga até crescendo. Eu falei, gente, eu vou ter que contar pra minha mãe, porque eu preciso de ajuda. Então eu decidi contar pra ela. Falei, mãe, é o seguinte, eu comecei a me envolver com o filho do meu padrasto, a gente ficamos várias vezes, a gente não se cuidou porque a gente nem sabia, né? E tem 6 meses que a minha menstruação não desce, eu tô com medo de estar grávida. Minha mãe